Fala, família linda do segundo ano. Pessoal, a gente vai dar prosseguimento ao nosso assunto de eletrólise, certo? Que é o estudo da produção de corrente elétrica através de reações químicas. Só lembrando para vocês o seguinte: nosso ramo de estudo aqui é eletroquímica, né? A gente vai estudar duas situações: pilhas e baterias, e depois a eletrólise. Essa eletrólise aqui, pessoal, ela é muito cobrada no Enem, tá bom? Então fiquem atentos para isso. Só lembrando, para a gente poder entender esse assunto aqui, a gente tem que lembrar lá do assuntozinho anterior, né? Que é o número de oxidação, que foi até o tema agora da sétima avaliação de vocês. Bom, e balanceamento de reações por oxidação-redução. E agora a gente tem que entender também aquela tabelazinha lá dos processos de redução dos metais. Você junta esse pacotezinho aí, a gente vai poder entender o significado de pilhas e baterias. Só para vocês entenderem o seguinte, gente, não fiquem atentos. Eita, deixa eu só mudar bem que a telazinha aqui para vocês. Olha, não fiquem atentos, gente. Cuidado com o nosso conhecimento empírico. Deixa eu só ativar a canetinha aqui para vocês. Olha, a gente tem um costume de toda vez que olha para esse desenhozinho aqui, achar que toda vez que eu tenho um dispositivozinho assim é uma pilha. Cuidado, gente, eu tenho que saber o conceito técnico. Pilha é todo dispositivo que usa um processo de oxidação-redução, ou seja, uma reação redox, e uma vez esgotado o processo, ou seja, consumido as substâncias que sofrem oxidação e as substâncias que sofrem redução, o processo para e eu não posso recarregar. Já a bateria é o mesmo dispositivo, só que eu tenho um processo de ida e volta, um processo cíclico. Então fiquem atentos para isso, viu? Eu já vi questões no Enem, ele colocar um desenho desse aqui, chamar de bateria e perguntar a diferença de uma pilha. Cuidado, pessoal. Pilha não pode ser recarregado, bateria sim. Por isso que nossos celulares, eles têm uma bateria, porque podem ser recarregados. Só que a gente já viu, a gente chega às vezes no comércio, tem assim, pilha recarregável. Aí você tem aquele desenhozinho que eu mostrei para vocês. Não é uma pilha, gente. Lá é só porque é uma forma comercial de vender. É uma bateria, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. O que é uma reação redox? Você tem, eu vou já explicar essa regrinhazinha aqui. O OPA e o RRR. O que é que acontece na reação redox? Você tem uma entidade, uma substância, um metal que vai sofrer oxidação e você vai ter um metal que vai sofrer redução. Então, se eu tenho alguém que se oxida e alguém que se reduz, eu tenho um processo redox, tá bom? Então, fique atento para isso. Outra coisa, aqui, ó. O que é que acontece? O que é OPA? Quem sofre oxidação, gente, perde elétrons e aumenta o NOx. Por isso que o nome é OPA. Oxidação, perda de elétrons, aumento do NOx. E a gente chama isso de anodo, ó. Cuidado, gente. Pode ser anodo ou ânodo. Anodo, gente, é onde acontece numa pilha o processo de oxidação. É o polo negativo da pilha, porque vai estar perdendo elétrons, certo? Já no processo de redução, a entidade que ganha elétrons, você tem um processo de redução, recebimento de elétrons e redução do NOx. Por isso que é RRR. E lá a gente chama de cátodo, tá bom? Então, eu vou só desenhar bem aqui de novo para vocês verem aqui. Então, se eu tenho uma pilhazinha, ó, deixa eu só diminuir bem aqui para vocês, tá bom? Deixa eu só fechar bem aqui. Olha, se eu tenho uma pilhazinha, gente, com esse desenhozinho aqui, eu tenho a bundinha, que é o polo negativo, é o anodo da pilha, onde é que acontece a oxidação, você tem metais que vão perder elétrons, certo? Esses elétrons vão migrar para o polo positivo da pilha, que nós chamamos de cátodo. Basicamente é isso que acontece dentro de uma pilha. Eu tenho a pilha dividida em duas regiões. Uma região onde eu vou ter metais sofrendo oxidação, o anodo da pilha. Lá acontece perda de elétrons, aumento do NOx. E do outro lado eu vou ter metais ganhando elétrons, sofrendo redução e tem uma redução do NOx. E aí você tem um polo positivo, tá bom? Então deixa eu só fechar bem aqui a canetinha. Olha exemplo bem aqui, pilhas, o que é? Você transforma energia química em energia elétrica. Tem que ser um processo espontâneo com um processo de redução do NOx. Como é que eu sei que uma pilha é espontânea? Eu vou usar aquela tabela lá de potenciais padrão de redução. A gente vai ver como é que faz isso. Gente, a gente consegue entender a pilha através de um esquema chamado pilha de Daniel. Olha, muita atenção aqui, ó.
Deixa eu só ativar a canetinha de novo. Observe bem aqui esse esquema aqui. Isso aqui a gente vai encontrar muito em questões. Observem, gente, que você tem, ó. Deixa eu só fechar aqui de novo, ó. Você tem um metal puro. Esse metal puro vira um cátion. Eu vou até escrever bem aqui em cima, ó. Você tem o zinco. Esse zinco, ele vira um cátion. Isso quer dizer que sempre eu começo a inscrição de uma pilha pelo anodo, né? Você tem um anodo no processo aí. Por que um anodo? Porque lá tem aquela regrazinha, opa, né? Oxidação, perda de elétrons, aumento do NOx. Você tem aí o opa. E aí o que é que vai acontecer? Esse cara vai perder elétrons, então eu chamo de anodo. No outro extremo, eu tenho o outro grupo de metais. Eu tenho um metal na forma de cátion. Esse metal ganha elétrons e se transforma na forma pura. Eu tenho o RRR, né? Redução, né? Recebimento de elétrons e a redução do NOx, com o número de oxidação. Então fique atento. Toda pilha eu vou ter um polo negativo e um polo positivo, certo? Outra dica para vocês, ó, polo negativo, onde acontece a oxidação, o polo positivo, onde acontece a redução. Sempre a corrente elétrica ela vai sair do polo negativo para o polo positivo. Já caiu questões do Enem perguntando isso aqui. Isso aqui é chamada ponte salina. Ela faz a controle de cargas. Observem bem aqui, gente. Deixa eu só ampliar aqui para vocês. Ó. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Ó. Pronto. Observem aqui. Ó. Eu tenho uma placa com metal, no caso aqui o zinco. O que é que está acontecendo com o zinco? O zinco está sofrendo oxidação. Então, oxidar, o que é que vai acontecer com ele? Ó? Ele vai virar, ele sai da forma pura e passa para a forma de cátion. E isso vai fazendo com que essa placa seja corroída. Por isso que uma hora ela vai acabar e o processo para. E esses elétrons eles vão migrando pelo um fio condutor, tá bom? Do outro extremo você tem um outro metal que vai sofrer um processo de redução. Ele vai receber os elétrons. E aí o que é que vai acontecer? Ó? Ele está positivo aqui. É o cátodo, ou cátodo. Essa placa ela vai aumentar de tamanho, por quê? Porque à medida que os elétrons vão chegando aqui, deixa eu só apagar aqui, ó. À medida que os elétrons vão chegando aqui, gente, vai atraindo, ó, os íons positivos. E aí o que é que acontece? Esses íons vão se reduzindo, vão se transformando na forma pura, na forma de metal. Então a placa aumenta. Então vamos só botar aqui para vocês verem aqui. Deixa eu só fechar aqui, ó. Opa, deixa eu só fechar aqui o esquemazinho aqui, ó. Pronto. Então o que é que acontece aqui, ó? Você tem do lado um metal que vai ter a placa corroída porque está se oxidando, e você vai ter do outro lado um metal que vai ter a placa aumentada. Quando essa placa acabar, o processo para. Então aquela historinha, gente, de botar pilha em geladeira, certo? De botar pilha no sol, o que você está fazendo é apenas extraindo os últimos elétrons que tem nos metais íons lá. Mas não é que você recarregue, tá bom? Então isso acontece muito. Outra coisa, qual é o correto quando você usa uma pilha? É você terminar de usar no dispositivo, você tirar ela. Mas a gente não tem essa preguiça e deixa lá. Então o processo continua sendo usado. A pilha descarrega, tá bom? Então você tem muito esse processo aqui.